A população portuguesa é maioritariamente católica aqui devido à história que Portugal teve com o catolicismo no passado. O catolicismo aqui, ele pega 81% da população de Portugal. Ou seja, Portugal, dentre os países da Europa, é o país que tem mais porcentagem de cristãos. A população se identifica como cristã, mas na verdade são católicos. Então, para aqueles que têm curiosidade de saber como é a obra missionária aqui, eu estou falando mais ou menos o que é o povo aqui. O povo aqui, a maioria são católicos. Então o catolicismo aqui sempre foi forte desde o passado. O clero teve muita participação na história de Portugal. Então desde o início que Portugal vem crescendo como reino, crescendo como um país, sempre teve a participação do clero, sempre teve a participação do catolicismo. Então o catolicismo aqui sempre foi muito forte. Anos atrás eu fiz uma pesquisa para saber a porcentagem de evangélicos que tinha em Portugal. E o número é basicamente de 0,1 mais ou menos. E hoje, em 2023, nós estamos, teve um crescimento de 2%. Ou seja, a quantidade de cristãos que nós temos aqui é muito baixa perto, por exemplo, do Brasil. Perto, talvez, dos Estados Unidos, não sei. Mas a quantidade de cristãos é muito pouca. Então, uma das missões dos missionários aqui é levar o Evangelho de Cristo Jesus, para que esse índice de evangélicos aumente, e o principal, que o Evangelho de Jesus seja pregado e seja anunciado às nações. Aqui a participação dos jovens, ela não é tão grande, vamos dizer assim, no índice de catolicismo, porque para eles aqui, muitos deles, eles não creem em nada. Então a porcentagem de jovens que creem no catolicismo aqui não é tão alta. Aqui eles não têm uma crença assim forte que nós podemos dizer, por exemplo, judaísmo, alguma coisa desse gênero. Mas eles não creem em muita coisa aqui. Nós já tivemos situações aqui que foram falar de Jesus para uma jovem e a jovem não conhecia Jesus. Não sabia de história nenhuma que envolvia Jesus. Então, aqui eles não têm essa, vamos dizer, essa crença, essa busca por conhecer o que ele acredita, o que ele quer seguir. Eu tenho um exemplo de um professor de uma vez que nós estávamos na sala de aula e ele começou a contar a história de Maria. Só que existia uma confusão na cabeça dele do catolicismo e o cristianismo. E ele juntou as duas histórias, então ele contava uma história confusa de Maria. Ele não sabia a diferença. Então eu cheguei para esse professor no final da aula e eu falei assim: professor, tem duas histórias basicamente de Maria, que é contada pelos católicos e pelos evangélicos. E na cabeça dele ele não sabia o que era evangélicos. Para ele, católicos e evangélicos era a mesma coisa. Ou seja, não chegou isso para ele, sabe? Não chegou o evangelho de Cristo Jesus para ele. Ele não sabia nem a diferença de católico para evangélico. E este foi um momento que nós estávamos numa aula e ele começou a contar essa história que basicamente para mim não fazia sentido, porque era um pouco confuso. Mas nós também tivemos um exemplo com meus colegas que eles chegaram para mim e perguntaram assim: Lucas, se a gente fizer o que é certo, nós vamos para o céu? E eu olhei para ele meio assim, tipo, não, né? Você vai ter que cumprir o que a palavra fala, né? Mas eu não entrei muito a fundo. Ele perguntou para mim só isso: se nós fizermos o que é certo, se nós fizermos o certo para as pessoas, nós vamos morar no céu, né? E eu falei para ele que não. Então há uma necessidade de o evangelho chegar para eles também e ser ensinados. E é isso que nós estamos fazendo aqui, é isso que a nossa igreja está fazendo aqui, buscando fazer que o evangelho chegue para eles. E aqui, neste último ano de escolaridade que eu tive, aconteceu uma coisa que eu nunca tinha acontecido nos anos anteriores. Em um ano, o assunto de que se Deus existe chegou na sala 3 vezes, no ano inteiro. E isso nunca aconteceu, porque aqui eles não têm esse costume de falar: será que Deus existe? Vamos debater sobre isso. Aqui, pelo menos comigo, não aconteceu. Mas nesse último ano que eu tive na escola, esse assunto chegou na sala em um ano e 3 vezes na sala. E eles conversavam sobre isso e queriam saber se Deus existia ou não. Uns acreditavam, outros não acreditavam, tinham lá suas crenças e por aí foi. Então,
eles também precisam ser evangelizados de uma certa forma. Jesus ele disse para nós levarmos o seu evangelho até os confins da terra. Então não espere ser chamado como um pregador, não espere ser chamado como um missionário. Entenda, busque a Deus para você já ser isso, mas não de uma forma com título, que você seja uma pessoa que leve o evangelho de Cristo por onde você for. Não busque um título para dizer agora eu vou evangelizar. Seja essa pessoa, evangelize os seus colegas, os seus tios, os seus primos, a sua família inteira, se for preciso, mas leve o evangelho, mostre naquilo que você crê. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz algo muito interessante. Ninguém despreze a sua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti. Eu peço a Deus capacidade para você falar de Jesus para as outras pessoas. Não só aqui em Portugal, mas aí onde você está. Aí onde você está talvez tenham missionários, mas tem lugares que você pode chegar que eles talvez não pensam em chegar, ou pelo menos que não vão chegar. Você pode chegar. Então leve a palavra de Cristo Jesus. Leve o seu evangelho, assim como a palavra diz, para levarmos até os confins da terra. Aí onde você está, talvez não tenham pessoas que conheçam a Jesus. Então fale de Jesus para elas. Essa palavra que eu trouxe hoje era para trazer uma realidade daqui de Portugal, dos jovens daqui de Portugal, e sobre o evangelho aqui em Portugal. Então, a minha mensagem é que você leve a palavra de Cristo Jesus. Esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês.